Olá, aluno, seja muito bem-vindo à 7ª teleaula da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e a teleaula de hoje, o tema é Pesquisa de Clima Organizacional, fundamentos da pesquisa de clima organizacional. Então, nós vamos trabalhar com essa temática da pesquisa de clima, porque ela é uma ferramenta e um indicador importantíssimo dentro da disciplina, né, e dentro aí da gestão de pessoas. Então, lá no quadro, passando essa contextualização, já passando aqui o resumo com vocês e seguindo para a nossa contextualização. Então, dentro desse nosso encontro, a proposta é que vocês possam conhecer, através da pesquisa de clima, a percepção dos colaboradores acerca do ambiente de trabalho, Sugere, então, uma boa tática para o alcance de importantes estratégias organizacionais. Tá? Então, quando a gente conhece aí a percepção dos colaboradores acerca do ambiente de trabalho, essa percepção, ela pode trazer para o gestor informações importantes para que ele possa estabelecer estratégias, né, dentro aí da instituição para a gestão de pessoas, para gerenciar as pessoas que trabalham ali naquela instituição. Voltando no quadro, nós temos também que a estrutura da organização, ela pode ter efeitos significativos sobre os seus integrantes. Então, quando a gente fala da estrutura, de que estrutura que a gente está se referenciando aqui? A estrutura física, né? Então, como que estão alocados os espaços, a estrutura também das relações e a estrutura do fluxo de trabalho dentro da instituição, lá dentro da escola. Então, pode ter um efeito muito significativo sobre, né, todo mundo que trabalha ali, os docentes e os não docentes, e fica inviável determinar o que leva à satisfação de cada um, né? Então, fica assim muito inviável a gente detectar essa singularidade. Por isso que na pesquisa de clima, a gente vai aí fazer uma investigação a partir dessa percepção que é muito singular de cada pessoa que trabalha naquele contexto. Bom, então, lá no quadro, falando aqui do clima, né? Assim como sentimos, então, o clima, né, ao nosso redor, se o ar está frio, se o ar está quente, está úmido, está seco, também a gente percebe esse ambiente ao entrarmos em uma organização, em uma instituição. Então, por exemplo, quando nós entramos no espaço da escola, a gente já pode perceber esse ambiente, até mesmo pela forma como ele está dividido, estruturado, pelo cuidado que se tem ou pelo descuido, se está organizado ou não, né? Tudo isso vai constituindo esse clima e a gente, ao adentrar nesse espaço, a gente já pode ter algumas percepções acerca dele. Voltando então no quadro, é possível então perceber se há um ar de tensão, né? Se a gente fica então mais algum tempo ali e começa a se relacionar com as pessoas ali de dentro, a gente pode até perceber também se há um ar de tensão, ou se os seus colaboradores estão satisfeitos, se apresenta um bom humor, se eles sorriem, né? Então isso já é aí um indicador de que, né, a respeito do clima, de como que é esse clima. Mas a gente ainda não tem como, né, saber as particularidades do que faz, né, as pessoas se sentirem bem, né, se sentirem motivadas ou não. Então, ali no próximo quadro, ainda contextualizando, no entanto, para de fato saber como que o colaborador percebe o ambiente, faz-se necessário o uso de uma importante ferramenta, que é a pesquisa de clima, que é uma ferramenta investigativa. A forma mais completa, então, e eficaz por meio da aplicação da ferramenta de pesquisa de clima organizacional, que é a PCO, né? Pesquisa de Clima Organizacional, que se constitui uma ferramenta de gestão extremamente útil para a tomada de decisão. E por que para a tomada de decisão? Porque a partir dela nós vamos ter informações, o gestor pode ter informação a respeito de como está esse clima e intervir especificamente naquilo que está gerando insatisfação. Então, assim, você pôde aí conhecer um pouco da contextualização desse nosso encontro. Motivação e satisfação no trabalho. Vamos falar a respeito dessas duas temáticas bem importantes e que têm relação, né, com as pessoas que trabalham dentro de uma organização. Então, a satisfação e a motivação, ela está relacionada aí com o sujeito, né, com o indivíduo. Então, como que a gente pode trabalhar, como que o gestor, né, pode lidar com esses dois fatores aí que são muito importantes. Então, ali no quadro, de acordo com Robbins, que é um autor importante aí que pesquisa
acerca do comportamento organizacional, ele vai falar o seguinte, né, que para uma melhor compreensão do conceito de satisfação organizacional, faz necessário entender os fatores que vão influenciar. Quais são os fatores, né, que podem influenciar essa satisfação do trabalhador? Bom, nós temos vários fatores, um desses fatores diz respeito àquilo que é percebido pelo grupo de pessoas, né, que trabalham dentro de uma organização. Então, ali no quadro, a gente vai falar do quê? Né? Quando a gente pensa no grupo, aquilo que é compartilhado pelo grupo, que é a cultura. Então, a cultura de uma organização, ela é constituída ali pelas crenças, né? Aquilo que se acredita, aquilo que a gestão acredita, pelas políticas, né, que a gestão adota e que é compartilhado por todos que trabalham ali, pelos valores, né? E todos esses elementos, eles vão então ditar, né, vão influenciar isso que a gente chama de comportamento organizacional. Então, o comportamento das pessoas dentro daquela organização como um grupo. E ele tanto pode ter um impacto positivo, gerar satisfação ou gerar insatisfação. Então, veja que aqui nós estamos falando dessas variáveis, né, mas que são variáveis que dizem respeito ao grupo, né, as pessoas ali incluídas dentro desse grupo. Mas o indivíduo, ele é muito singular e cada um vai ter também uma percepção muito diferente do ambiente de trabalho e essa percepção vai gerar um efeito sobre o sujeito também muito particular. E para entender a respeito disso, a gente vai falar não só de satisfação, mas a gente vai falar também da motivação. E a motivação, ela é sempre muito singular. Então, ali no quadro, para falar da motivação, nós vamos falar a respeito de algumas teorias. A primeira teoria que a gente vai falar é a teoria de Maslow. Maslow foi um psicólogo americano e ele desenvolveu uma teoria acerca, então, da motivação. E ele vai destacar uma hierarquia das necessidades que devem ser satisfeitas para a realização do ser humano. Então, ele vai falar assim, olha, essas necessidades, quando elas estão satisfeitas, elas não geram mais motivação. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, a primeira necessidade que está lá na base da pirâmide, porque ele estabeleceu então uma hierarquia, né, que seriam aquelas primeiras, que estaria na base, são as necessidades fisiológicas, que é alimentação, sono, né? Depois ele vai falar, bom, se essa necessidade está satisfeita, ela já não vai mais gerar motivação. O que vai gerar motivação é a necessidade de segurança, depois a necessidade de relacionamento, de estima e de realização pessoal. Então ele desenvolveu essa teoria, né, dizendo que as necessidades humanas, elas podem ser analisadas a partir disso que ele chamou de uma hierarquia de necessidades. Obviamente que ele diz que isso não é rígido, não é completamente rígido, que isso também pode variar de indivíduo para indivíduo, muitas vezes dependendo da situação, no momento de vida daquele indivíduo, mas que a gente pode pensar de uma forma geral, né, essas necessidades aí então sendo satisfeitas, né, dessa maneira e gerando motivação assim. Bom, então nós vamos ver uma outra teoria da motivação ali no quadro, que é desse psicólogo húngaro, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, é um psicólogo húngaro, e ele vai falar que a motivação está relacionada ao conceito de fluxo. O que é o fluxo, né, para ele? O fluxo é uma sensação que a pessoa experimenta quando ela faz o que ela gosta e quando ela consegue fazer bem isso que ela gosta. Então, ele identificou características semelhantes em entrevistas com pessoas que pareciam aproveitar muito a vida, tanto profissional como de lazer. Então, ele vai identificando isso que ele chamou de fluxo. Então, ele identificou que o fluxo sempre acontecia quando o desafio proposto por determinada atividade era compatível com as aptidões, né, do indivíduo. Então, olha, esse trabalho, essa atividade que o indivíduo vai executar está compatível com a aptidão que ele tem. Também ele identificou, né, uma outra característica que está ali no quadro, que sempre acontecia também quando a tarefa não só era execuível, mas também ampliava a capacidade, demandava uma concentração absoluta. Então, ele vai falar que esse fluxo ele acontecia, né, quando, então, ele identificou essas questões que se apresentavam, então, que tinham essa relação com aquilo que o sujeito ele conseguia fazer, né, dele estar satisfeito com aquilo que ele faz e ele conseguir fazer bem aquilo que ele faz.
Então, ali no quadro, ainda falando dessa teoria, de acordo, então, com ele, só o equilíbrio razoável entre a habilidade e a dificuldade levava o indivíduo ao fluxo. Então, só esse equilíbrio entre, né, essa habilidade que o sujeito tem para realizar uma atividade e a dificuldade que ele enfrenta, que vai levar ele ao fluxo. Então, pode-se afirmar que o indivíduo ele está em fluxo ou muito satisfeito, então esse fluxo, né, também aí caracteriza essa satisfação, né, ele vai estar muito satisfeito se ele está em fluxo, quando os desafios propostos estão coerentes com as habilidades de que dispõe para realizar. Então, quando essas atividades, os desafios, né, estão ali coerentes com aquilo que o sujeito consegue realizar. Bom, então lá no quadro, o ambiente profissional, né, e o trabalho desenvolvido, eles atendem em grande parte à necessidade de satisfação por parte do indivíduo. Então, tanto pela possibilidade dele resolver as questões relacionadas às necessidades expostas por Maslow, né, porque o sujeito ele vai lá para o seu trabalho e ele vai então procurar satisfazer aquela necessidade dele ter um ambiente onde ele pode se alimentar, né, onde ele pode comprar o seu alimento, onde ele pode dormir, né, ter a sua casa, em todas aquelas outras necessidades, né, que o Maslow vai colocando ali. E também, né, ou então pela capacidade de se colocar em fluxo por meio da busca pelo equilíbrio entre a capacidade e desafios. Então não é somente, né, pela busca ali de uma necessidade mais concreta e prática, mas tem também essas questões relacionadas a esses aspectos mais qualitativos, subjetivos, né, que nós temos aí em relação a essa satisfação e motivação. E, obviamente, que isso também vai estar implicado as características muito singulares de cada indivíduo, como que ele vai perceber esse ambiente, como que ele vai registrar essa percepção e como que ele vai reagir a isso. Então, o gestor, ele precisa também ter, né, um entendimento acerca da motivação, da satisfação no ambiente de trabalho, para que ele possa fazer uma leitura daquelas informações que ele vai colher nesse ambiente através dos colaboradores. E assim você pode entender um pouco melhor a respeito de satisfação e motivação no ambiente de trabalho. Clima organizacional. Vamos falar a respeito do clima organizacional. E o clima organizacional, ele é um indicador, né? Então, uma medida muito utilizada na gestão de pessoas. Ele é um indicador muito importante, bem característico da gestão de pessoas. Então, quando o gestor, ele administra, né, ele gerencia e a escola, o gestor escolar, ele vai fazer essa gestão baseado em informações que ele tem, né, para ele tomar a decisão. Então, sobre a gestão de pessoas, sobre as pessoas que trabalham na organização, uma importante fonte de informação é o clima organizacional. Então, ali no quadro, falando do clima organizacional, o que é o clima organizacional? De acordo com Robbins, o clima organizacional, ele reflete como o ambiente ele é percebido. Se ele é tenso, né, se ele é favorável, se ele é positivo ou se ele é agradável. Então, para a luz, o clima organizacional ele vai refletir essa atmosfera psicológica. Então, quando fala aqui da atmosfera psicológica, né, da percepção, é sempre algo subjetivo, é sempre algo qualitativo, né? E essa atmosfera psicológica é aquela que vai envolver a empresa e os funcionários. Então, é aquilo que se passa dentro daquele contexto, a percepção, né, e essa satisfação que as pessoas têm dentro do ambiente de trabalho. Essa satisfação, ela pode estar influenciada por outros aspectos que esse sujeito está vivenciando fora desse ambiente de trabalho. Mas, né, aqui o clima organizacional ele vai medir aquilo que vai acontecer dentro desse contexto ali, nas relações que se dão dentro desse contexto. Bom, então ali no quadro, 3 palavras, elas estão sempre presentes aqui quando a gente fala do clima organizacional. Então, nos diferentes autores que conceituam o clima organizacional, sempre a gente vai ver associado a essa temática a percepção, a satisfação e a cultura. Então, percepção, que é algo muito singular, né? A satisfação, que é um indicador acerca dessa percepção,
e a cultura, que é aquilo que é compartilhado dentro desse contexto. Então, é a percepção acerca da satisfação dos elementos da cultura organizacional, da cultura daquele espaço singular. Bom, então, né, a percepção, satisfação e cultura. A cultura organizacional, ela é responsável, em parte, pelo clima organizacional. Né? Então, a cultura ela é responsável em parte. Por quê? Porque a cultura ela diz respeito àquilo que é compartilhado. Então, nós temos dois elementos aqui muito importantes quando a gente fala da satisfação, que é aquilo que é compartilhado, mas, né, nós temos também aquilo que é singular de cada um, que é a percepção do colaborador sobre o clima organizacional. Então, o gestor ele vai ter um papel muito estratégico quando a gente pensa no clima organizacional. De transformar a atmosfera, por exemplo, da escola, né, influenciando ali através, então, daquilo que ele vai propondo ou daquilo que ele vai estimulando ali em relação à cordialidade, à disciplina, às relações mais próximas, né? Tanto também dentro no contexto ali das relações que se dão dentro da escola, quanto com o público de fora também, com a família, com os alunos, né? Então, nós temos aí essa percepção do colaborador sobre o clima organizacional e isso vai determinar a sua satisfação em relação à empresa. Então, nós temos alguns elementos, porque assim, a percepção do colaborador é algo que a gente não consegue influenciar diretamente, mas a gente consegue ali modificar, né, esse ambiente e com isso afetar essa percepção que ele tem. É assim como, né, a gente fala da satisfação e também da motivação. A gente não consegue motivar a pessoa, a gente pode criar meios, né, para que ela se sinta motivada. A gente pode criar estímulos para que ela se sinta motivada. Então, no ambiente organizacional também, eu posso interferir nos aspectos que dizem respeito à cultura organizacional para causar um impacto no clima organizacional. Então, o posicionamento do gestor, ele vai ter uma influência muito direta nesse ambiente. E é sobre isso, então, que eu convido você ao quadro para que a gente possa tratar a influência da liderança. Para falar da influência da liderança, a primeira coisa é a gente entender o que é a liderança, né? O que a gente está aqui denominando como liderança. A liderança, ela é a capacidade que o indivíduo tem de influenciar outras pessoas, né? De influenciar outros indivíduos. Então, o gestor lá na escola, ele está numa posição de liderança, porque o cargo dele mesmo coloca ele nessa posição. Então, pelo cargo que ele ocupa, ele tem essa influência sobre, né, as pessoas que trabalham ali com ele. Então, voltando ao quadro, de acordo com Litwin e Stringer, diferentes climas organizacionais, eles podem estar influenciados pelos diferentes tipos de liderança. Então, isso quer dizer que, dependendo do estilo que o líder adota, de onde que ele baseia o seu poder, né? Onde que está baseado o seu poder? Porque é o poder de influenciar. Então, ele está baseado no quê? No cargo que ele ocupa. Geralmente, quando o gestor, então, exerce o poder dele de influência baseado no cargo, tipo, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, manda quem pode porque tem um cargo. Qual que é o efeito que isso vai causar nas pessoas que trabalham com ele, nos seus liderados e também nesse clima organizacional? Então, ali no quadro, nós podemos aqui pensar num gestor mais autoritário, né? Num líder mais autoritário, provavelmente o impacto que ele vai ter é que vai ser um impacto que vai gerar ali um prejuízo no grau de satisfação e alterar negativamente o desempenho geral e o lucro. E aqui a gente pode pensar, né, quando a gente pensa numa organização com fins lucrativos, mas aqui na escola, o lucro da escola também está relacionado com o resultado, né, que o aluno, que aquele que ali está recebendo, né, o serviço da escola, ele vai ter. Então, assim, como que isso chega lá para ele? Porque é um clima também ruim, um professor insatisfeito, não só o docente, né, mas as pessoas que trabalham no ambiente escolar também insatisfeitas, isso vai gerar um impacto até mesmo para o aprendizado daquele aluno. Então, quanto esse lucro, a gente pode pensar também nessa qualidade do serviço prestado, como que
esse aluno ele vai sentir essa qualidade, vai poder absorver, né, de uma forma e com qualidade os conteúdos. Então, uma gestão muito autoritária, ela vai gerar ali esse impacto prejudicial. Voltando ao quadro, no outro extremo, a gente poderia pensar que é esse líder mais amigo e mais democrático, eu tenho uma maior possibilidade de realização profissional. Então, essa realização profissional, essa maior possibilidade do sujeito, ele se colocar ali, né, ele dar a sua opinião, ele poder participar, né, do trabalho que ele faz, das decisões, isso gera uma maior satisfação. Então, a gente sempre tem que pensar no efeito que isso vai ter para as pessoas. Geralmente, né, um posicionamento mais autoritário, ele vai ter um impacto do quê? De uma submissão. Né? A gente vai gerar essa submissão no colaborador. Então, assim, você pode entender um pouco mais a respeito do clima organizacional. Pesquisa de clima organizacional. Vamos falar de uma importante ferramenta de gestão para o gestor. A pesquisa, né, quando a gente fala de pesquisa, ela já nos remete a essa ideia de uma investigação. Eu vou pesquisar, eu vou investigar. Então, assim, a pesquisa do clima organizacional é uma investigação acerca do clima dentro da organização. Então, vamos lá no quadro. Bom, pesquisa de clima organizacional é um instrumento. Então, lembra sempre que a pesquisa de clima, ele é um instrumento de gestão, e um instrumento de gestão de pessoas. É um instrumento que serve para quê? Né? Para que eu possa verificar, junto aos colaboradores, como que é a percepção destes em relação a determinados elementos internos, em relação a determinados elementos internos e externos à empresa. Tá? Então, essa percepção do colaborador é algo, né, que ele vai, então, né, ter ali como efeito da vivência dele dentro daquele ambiente. E se eu não perguntar para ele, eu não vou saber o que está acontecendo, aquilo que está passando pela cabeça dele, né, quais são os pensamentos dele a respeito desse ambiente no qual ele trabalha. Por isso que ele é um instrumento, né, pesquisa de clima é um instrumento investigativo, onde eu vou ter a possibilidade de perguntar, de saber, né, o que aquele sujeito ele pensa acerca do ambiente de trabalho dele. Então, ali no quadro, a sugestão é que seja aplicado em determinados períodos, em geral, 1 ou 2 vezes ao ano. Então, é muito interessante que essa investigação ela seja realizada dentro do ambiente organizacional, dentro ali da escola, da instituição, de uma forma sistematizada e que ela faça parte das políticas de gestão de pessoas. Então, é um instrumento que operacionaliza, que torna possível operacionalizar uma política, né, que a empresa adota. Então, esse instrumento, ele também demonstra aí a crença que existe dentro da organização, da gestão. Ela acredita que a percepção, a opinião das pessoas que ali trabalham é importante, né? Essa opinião é muito importante e eles querem saber a respeito dessa opinião. Então, é um valor, é algo que se valoriza, é algo que se acredita. Bom, então, ali no quadro, nós vamos falando aqui dos objetivos da pesquisa de clima organizacional. O objetivo da pesquisa, primeiro, ela não tem como objetivo, isso é muito importante, identificar quem respondeu. Então, eu não tenho como objetivo identificar qual foi a pessoa que deu aquela resposta. O meu objetivo com a pesquisa de clima é levantar não só também os aspectos negativos, não é só eu chegar lá e verificar aquilo que está acontecendo de ruim, né? Mas também identificar os positivos. Então, é apontar os pontos que devem ser desenvolvidos e aprimorar os pontos de fragilidade, mas também apontar, verificar naquilo que eu estou acertando, quais são os pontos positivos e reforçar esses pontos que são vistos como positivos. Então, também é eu verificar naquilo que eu estou conseguindo acertar. Então, aqui já pensando nas dimensões do clima, da pesquisa de clima organizacional, essas dimensões são as temáticas que eu vou pesquisar. Sobre o que eu vou pesquisar? Sobre o que eu vou perguntar para o colaborador a respeito da percepção dele. Então, ali no quadro, nós vamos ver que aqui são alguns exemplos, né, de quais poderiam ser essas temáticas. Por exemplo,
eu posso perguntar a respeito do ambiente físico da organização. Como que, né, esse colaborador, esse funcionário, ele percebe essa estruturação física lá do ambiente da escola. Todas as áreas, né, que existem, biblioteca, sala dos professores, sala de recursos, a ergonomia, que é essa adequação de todos os equipamentos, né, desses recursos físicos que ele tem, com, né, a adequação para a utilização. Se isso, né, é confortável, a cadeira, a mesa, né, todos os recursos que ele tem ali para ele utilizar no dia a dia do trabalho dele. A atuação da liderança e o estilo de gestão, a remuneração e carreira, a comunicação e relacionamento interpessoal. Então, veja que eu investigo a respeito dessa relação e da relação com os pares também, e se o trabalho é desafiador. Então, aqui são alguns elementos que eu posso ali investigar dentro da pesquisa de clima organizacional. Aí também existe uma questão muito importante que a gente deve considerar, que são as etapas. Então, perceba que a pesquisa de clima, ela pode e deve ser uma política adotada pela empresa. Então, dentro dessa política, a gente tem um planejamento para que ela possa ser operacionalizada. Então, vamos ao quadro. Qual que é esse planejamento? O primeiro passo aqui é adequar o conceito de clima organizacional à cultura da empresa. Então, é a estruturação da pesquisa. Como que eu vou estruturar, mapear os temas de maior interesse, né, que eu devo investigar? Depois, o segundo passo, que é importantíssimo, é a divulgação. Eu tenho que comunicar, sensibilizar as pessoas quanto à importância para que elas possam participar da pesquisa. E depois a coleta de dados. Definir o que tipo de instrumento que eu vou utilizar, qual que é a ferramenta que eu vou utilizar, qual que é a escala de medida, qual que é a linguagem adequada que eu vou utilizar para a pesquisa de clima. E assim você pode aí entender acerca da pesquisa de clima. Vamos para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema, ela se passa na empresa Empório Urbano, que é a empresa que comercializa eletrônicos e games, que é uma empresa familiar, administrada pelo Seu Rui, é uma empresa que tem poucos colaboradores, o Seu Rui está ali implantando a gestão de pessoas, profissionalizando a gestão da empresa dele, e ele está às voltas agora com esse trabalho de tentar identificar a percepção dos colaboradores. Então, nós vamos ajudar o Seu Rui. Vamos então ao quadro. O Seu Rui da empresa Empório Urbano, ele está bastante satisfeito com os procedimentos relacionados à gestão de pessoas que foram consolidados na empresa. E agora ele quer conhecer a percepção, né, da sua equipe sobre vários aspectos da empresa. Então, para isso, é preciso aplicar uma pesquisa de clima organizacional, porque para ele identificar isso, para ele saber, ele vai ter que perguntar para as pessoas. Então, para ele fazer o quê? Né? Para ele poder medir, né, essa satisfação, mensurar, medir a satisfação e a motivação da equipe. Então, a pesquisa de clima organizacional ajuda ele a identificar, né, essa satisfação e a motivação. E ela também ajuda a gente a transpor algo que é qualitativo, que é subjetivo, para uma medida, né, para, então, transformar essas informações em uma informação objetiva. E quando a gente tem uma informação mais objetiva, a gente pode utilizá-la dentro de uma análise, relacionando ela com outras informações para a tomada de decisão. Então, ali no quadro, o desafio é, como o Seu Rui é um profissional empreendedor e curioso, ele quer saber em que consiste cada uma das ferramentas e quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, dessas ferramentas, né, de gestão e de pesquisa de clima, tá? Então, para que ele possa, né, conhecer aí essas ferramentas e saber as vantagens e desvantagens, é muito importante que ele entenda acerca da pesquisa propriamente dita. Então, de alguns elementos muito importantes para depois ele poder tomar essa decisão de qual ferramenta que ele vai utilizar. Então, voltando ali no quadro, a PCO, ela deve ser realizada em algumas fases. Vamos falar dessas fases. Bom, a primeira fase é o alinhamento com a direção da empresa. Então, o que é esse alinhamento com a direção da empresa? A direção da empresa, ela precisa estar engajada
né, na pesquisa de clima, porque se ela não estiver engajada, não adianta lá a sua área de gestão de pessoas realizar a pesquisa e depois não fazer nada com essas informações. Isso vai gerar uma expectativa nas pessoas, elas vão dar a opinião delas, elas vão querer saber o que vai ser feito com essa opinião. Né? A empresa ela vai adotar alguma melhoria daquilo que eles estão colocando como insatisfação. Se isso não acontece, né, isso vai caindo em descrédito. E isso corre o sério risco de não acontecer nada se eu não tenho esse alinhamento com a gestão. Então, precisa ser algo que a gestão, né, que a direção da empresa, que a gestão, ela queira fazer. Voltando ao quadro, por isso esse alinhamento. Aí, o próximo passo seria compor um comitê que vai cuidar de definir os instrumentos de coleta de dados. Então, o que é esse comitê? Vamos lembrar que a pesquisa de clima, ela deve ser aplicada com todas as pessoas que trabalham dentro da organização. Então, eu quero escutar a opinião de todos. E para escutar a opinião de todos, eu preciso também ter ali, no momento de formatar, de formalizar essa pesquisa, de construir um instrumento, pessoas que sejam representantes, né, de cada um desses setores da empresa. Então, a gente pensar na escola, ou lá na empresa do seu Rui, em cada um dos setores. Então, eu vou fazer um comitê que vai ajudar a pensar quais são, né, as dimensões que eu devo colocar na pesquisa, quais são as perguntas, né, que abranjam aí todas as possibilidades de todos aqueles profissionais que trabalham ali dentro daquela instituição. Voltando ali no quadro, as características, né, das atividades que eles fazem. Aí eu vou lá verificar a missão, a visão, né, da empresa, os princípios organizacionais, resgatar a cultura da empresa, porque ela que vai me servir de base para eu pensar quais são os temas que seriam importantes eu investigar. Então, eu vou definir esses temas, descrever quais são essas dimensões que devem ser avaliadas. Aí, o passo 5 é comunicar sobre a pesquisa de clima organizacional para os colaboradores. E esse passo é importantíssimo, porque a pesquisa de clima, ela deve ser respondida voluntariamente. Eu não posso obrigar as pessoas a responderem a pesquisa de clima. Então, eu só vou conseguir estimular as pessoas a responderem se elas souberem. O que é isso? Né? Por que a empresa está fazendo isso? Né? Está aplicando uma pesquisa. Se chegar a pesquisa lá de repente, ele pode não responder, não ter interesse em responder, não saber o que é, não saber para que vai ser utilizado. Então, o processo ali de comunicação, de sensibilização, ele é importantíssimo nesse momento. Para o sucesso também da pesquisa. Então, lá no quadro, ainda falando das outras etapas aí, é importante que a empresa defina como que ela vai coletar esses dados, tá? Então, como que ela vai fazer essa coleta, pensando nessas características das pessoas que trabalham ali dentro da organização. Então, será que se eu disponibilizar isso por um meio eletrônico, né, todo mundo vai ter acesso por um meio eletrônico? Uma pesquisa como essa, ou então, né, se eu colocar ali num formulário, como que eu vou ter que disponibilizar esse formulário, aonde que as pessoas vão devolver esse formulário, eu vou perguntar diretamente, não colocar um formulário, mas perguntar para as pessoas, então como que eu vou fazer essa coleta de informações? Vou ter que definir isso também. Voltando ali ao quadro, pensando nas características da minha organização. A maneira mais prática é a aplicação de questionário. Ela é prática porque mais rápida, porque também eu posso ali ter questões, a maioria das questões já objetivas, né, com respostas padronizadas, isso vai ficar mais fácil de tabular os dados e de analisar. As dimensões e perguntas também que serão feitas devem ser discutidas com a direção da empresa e com o comitê, tá? Então, é muito importante que essas perguntas, elas sejam colocadas ali, mas que sejam discutidas amplamente, para que, né, garanta que eu vá abranger o maior número possível de informação. Um outro ponto muito importante é que não é possível copiar uma pesquisa de clima de uma outra empresa. Cada organização tem as suas próprias necessidades. Então, eu posso, né, olhar para as outras empresas, verificar como que elas fazem, eu posso ir na bibliografia, nos livros, né, e ver modelos de pesquisa para que eu tenha ideias do como que eu posso construir essa pesquisa, quais são as dimensões que eu posso pesquisar, quais são as perguntas e de que forma que eu posso realizar as perguntas, quais são aquelas que eu poderia, por exemplo, colocar como objetivas ou então deixar espaço para que o colaborador ele possa colocar mais informações ali numa pergunta aberta.
mas eu sempre vou adaptar a realidade de cada organização especificamente, não vou copiar, né, totalmente uma pesquisa de uma outra empresa, porque isso não funciona. Então aqui você pode aí auxiliar o seu RUI nesse desafio que se apresentou para ele. Interação. Chegamos no momento de interação, onde eu convido você a participar aqui desse nosso encontro, encaminhando dúvidas e comentários. Para que você possa fazer isso, eu vou dar um tempinho para que você envie essas perguntas. E antes, né, enquanto você está enviando, também vou aproveitar para dar um recado. Eu gostaria de convidar você, aluno, a participar da nossa pesquisa, né, a respeito aí do nosso sistema de avaliação, né, do sistema de avaliação institucional, para que você realize a sua avaliação acerca, né, de todos os recursos que você tem aí para o seu aprendizado, tanto a parte da tecnologia, do portal, da relação com os tutores, né, dos professores, das teleaulas. Então, é muito importante que você entre lá no Avaliar, foi prorrogado o prazo, você vai ter até dia 20 de novembro para participar. Então, é muito importante que você dê a sua opinião, porque com a sua opinião, nós podemos fazer as melhorias aí para você. Então, vou dar um tempinho para que você encaminhe as dúvidas e os comentários pelo chat. Não esqueça de acessar lá o Avaliar. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos voltando, tem uma pergunta do pessoal de 3 de maio. Então, né, um alô aí para o pessoal, um abraço para vocês. As alunas querem saber se uma pesquisa de clima organizacional feita por meio eletrônico pode ser burlado os resultados. Bom, existe essa possibilidade, né, desses resultados serem burlados. Assim, mas a gente deve pensar o seguinte: por que, né, que se for, por exemplo, burlado pela empresa, por que a empresa iria fazer isso, né? Porque, assim, é uma ferramenta de gestão, então não tem por que a gente né, burlar essas informações. Agora, também o colaborador ele pode não responder honestamente, né? Então a gente não vai ter aí uma resposta confiável. Então a gente tem que acreditar que ele está respondendo honestamente. E para isso existem alguns cuidados que a gente deve tomar, porque a pesquisa de clima ela não tem esse objetivo de identificar quem respondeu.
Então, para que a pessoa se sinta mais à vontade, confiante para responder de uma forma honesta, né, eu não posso ter na pesquisa de clima nada que vai identificar quem respondeu. Então, a pessoa não vai falar o nome dela, e se tiver alguma outra informação que eu estou pedindo ali que possa, né, fazer com que ela se identifique, né, sei lá, colocar o sexo, idade, qual setor que ela trabalha, eu não posso fazer isso, não posso colocar, tá? Então, eu tenho que garantir que o anonimato, que a pessoa não vá se identificar, para ela poder se sentir mais confiante em responder. Bom, então vamos prosseguir. Indicadores de clima organizacional. Vamos falar a respeito de alguns indicadores. Indicador, ele indica, né? Então, uma informação algum dado, né, que me traz ali alguma informação, que me indica alguma coisa. E a gente está falando aqui do clima organizacional. Então, vamos lá no quadro. Os indicadores de clima organizacional. Em uma organização, muitas são as formas de manifestação de como está o clima organizacional. Então, quando a gente quer, né, saber ali se a pessoa está satisfeita ou não, a gente pode, né, utilizar aí alguns recursos, como esses indicadores. Eu acho que os emojis aqui, eles caracterizam bem isso, né? A carinha alegre e a carinha triste. Tem alguns estabelecimentos comerciais que utilizam isso, né? Você vai lá e clica na carinha para identificar a percepção do cliente, né? Daquele que está ali consumindo naquele estabelecimento. E lá na organização, lá na escola, a gente vai fazer isso, mas com os funcionários, né? Então, em uma organização, a gente tem muias formas aí de manifestação de como está esse clima organizacional. Bom, de acordo, então, com Luz, no dia a dia, é possível que a gente encontre sinais de que o ambiente é percebido como bom ou como ruim. Quando a gente, por exemplo, pergunta lá, né, para o cliente de uma loja e ele coloca lá, ele pode sair da loja, ele pode apertar, né, numa carinha alegre ou numa carinha triste, bom, a gente fica sabendo, né, da percepção dele ali. Mas a gente não sabe o que causou isso, né? O que deixou ele feliz ou o que deixou ele triste. Então, a gente tem esses sinais de que o ambiente é percebido como bom ou ruim, mas a gente não sabe por quê, né? O que foi que causou essa impressão? Então, né, a gente deve investigar mais a fundo. Então, vamos ali no quadro. Alguns indicadores, né? O que mais pode indicar aqui para a gente, lá no dia a dia da organização, que o clima não está muito bom? A falta de comprometimento das pessoas, né? Então, essa falta de comprometimento, o que será que está acontecendo, né? Quando a pessoa ela não se engaja com o trabalho dela? Um outro indicador importantíssimo aqui de gestão de pessoas e que deve ser medido, né? Eu devo ter uma medida ali, um registro disso, é a rotatividade. Turnover é a rotatividade. Então, quantas pessoas entram e saem da empresa em um determinado período. Tá? Então, isso pode me indicar que alguma coisa, se eu tenho uma rotatividade muito grande, isso pode me indicar que pode ter alguma coisa nesse ambiente. A falta de interesse pela empresa, os programas de sugestão mal sucedidos. Então, eu coloco lá uma caixinha de sugestão para as pessoas falarem ou darem opiniões. E ninguém coloca nada lá, né? Então, ninguém está se engajando, ninguém está se comprometendo. Desperdícios e depredações, o descaso com o uso de recursos, tudo isso vai me mostrando, né, que algo não vai bem. Bom, mas, né, é muito importante que ao eu avaliar, né, o clima organizacional, é importante que sejam verificados, além dos dados quantitativos. Então, por exemplo, se eu tenho muitas faltas, né, o absenteísmo, muita rotatividade, eu tenho um quantitativo ali, mas eu também tenho que avaliar as questões qualitativas, o que é que está produzindo isso. E não só isso, né? Porque os números, quando eles são analisados em separado do quê? Separado de um contexto, sem um olhar mais atento, né, à percepção do colaborador, ele pode gerar informações imprecisas e resultados inócuos. Então, por exemplo, eu tenho uma rotatividade muito grande, ou eu tenho um absenteísmo muito grande, eu vou avaliar o que será que está acontecendo, o que aconteceu naquele período, será que isso é uma característica da minha empresa, é uma característica da região, uma característica do setor. Então, eu sempre tenho que analisar junto com outras informações,
porque senão, né, eu posso fazer ali uma análise equivocada daquilo que aconteceu. Então, é importante eu avaliar o contexto. Bom, então ali no quadro, e quais são os nossos indicadores? Os indicadores, eles possuem uma relação com os temas ou as dimensões que serão pesquisadas na pesquisa de clima. Então, esses temas, né, pode ser ali em relação à estrutura, à gestão, à comunicação, né? Então, é muito importante, nesse momento, quando eu vou identificar essas dimensões, eu trabalhar com um comitê, formar um comitê de pessoas de diversos setores, representantes dos setores daquela escola, né, daquela organização, para que a gente pense o que precisa ser colocado ali, né, em relação às dimensões. Quais são as dimensões que são importantes e que vai aí abarcar todas as áreas da empresa, sem ficar nada de fora. Então, analisar em alinhamento também com a missão, com a visão, com os valores e com a cultura da organização. Tá? Então, por exemplo, a missão, né? A missão de uma escola pode ser levar a educação de qualidade e a visão ser o melhor lugar para estudar, né? Então, quais são ali as dimensões que podem influenciar eu realizar essa missão e alcançar essa visão? Elas vão ter que estar incluídas ali dentro da pesquisa de clima. E eu vou pensar também nessas dimensões que precisam abranger todas as áreas e todas as pessoas que trabalham aqui naquele contexto escolar. Então, não são só os docentes. Por mais que eu fale levar uma educação de qualidade, oferecer uma educação de qualidade, todos que estão trabalhando ali estão trabalhando em prol disso, né? Por mais que não trabalhe diretamente ali na sala de aula. Então, pessoal de manutenção, pessoal, né, da cantina, da biblioteca, da sala de recursos, do administrativo, né? Todo mundo deve ser considerado. E quais são os elementos importantes ali que podem interferir nessa satisfação do colaborador? Bom, então ali no quadro, o que não pode esquecer, não pode ser esquecido aqui? A pesquisa de clima organizacional, ela deve contemplar assuntos que tragam um retorno sobre a percepção e a satisfação do colaborador em relação à organização. E aí, assim, por meio dessas informações obtidas, a empresa poderá agir preventivamente, alinhando interesses individuais, né? Porque a pesquisa é sempre direcionada para o indivíduo, para o trabalhador. Cada indivíduo vai responder, né, singularmente ali, não vai responder em grupo, né? E também esses interesses organizacionais, em busca de um resultado satisfatório para ambas as partes. Então, uma questão, né, que eu ressalto aqui, que é muito importante, é que eu tenho que fazer alguma coisa com essas informações depois. Eu não posso simplesmente investigar para saber, né, o que é que o colaborador está percebendo, como que ele está satisfeito ou não. Não pode ser somente uma curiosidade da gestão. Ela tem que dar uma devolutiva disso que ela sabe. Ela tem que, então, comunicar depois os resultados dessa pesquisa e as ações que ela vai fazer para corrigir aquilo que não está bom. Então, assim, você pode compreender um pouco mais aí a respeito dos indicadores. Entrevista na pesquisa de clima organizacional. Vamos falar a respeito da entrevista. A entrevista é um instrumento bastante utilizado dentro da área de gestão de pessoas em diferentes momentos. E ela pode também ser utilizada na pesquisa de clima organizacional. Porque, veja, é uma pesquisa, é uma atividade investigativa e eu posso fazer essa investigação através de uma entrevista. A entrevista vai ser com um profissional que vai, então, entrevistar a pessoa que trabalha ali na organização. Então, vamos lá no quadro. Bom, aqui, quando a gente fala das ferramentas de pesquisa de clima organizacional, segundo Luz, é preciso realizar anualmente uma pesquisa sobre o clima, ou então a cada 2 anos. Então, essa sistemática, fazer parte da política, né, de gestão de pessoas e ser algo sistematizado. Voltando ali no quadro, a pesquisa, ela é sempre, então, uma investigação e essa investigação, ela pode... Para que eu realize essa investigação, eu posso utilizar várias ferramentas. Uma ferramenta é a entrevista. Então, eu posso utilizar a entrevista, eu posso utilizar um painel de debates, ou eu posso utilizar, por exemplo, um questionário. Bom, o que acontece, então, na entrevista? Vamos falar aqui da entrevista na pesquisa de clima.
A entrevista eu vou ter lá, né, um indivíduo entrevistando o outro, tá? Então são normalmente 2 pessoas, né? E ela é realizada então individualmente. Eu vou ter lá, né, um entrevistado só. Então, como ela é realizada individualmente, isso vai requerer mais tempo, porque eu vou ter que conversar particularmente ali com cada uma das pessoas que trabalham na empresa. E essa entrevista também, nessa conversa, ela vai ter que ser feita por alguém que não faz parte da empresa. Porque, assim, para o colaborador, para aquela pessoa que vai responder a entrevista, ele se sentir mais à vontade. Porque, senão, ele pode ficar constrangido, né? Eu vou aqui falar a respeito daquilo que eu estou satisfeito, das minhas insatisfações. Com quem? Com o meu chefe? E daí, como é que eu vou falar dele, né? Da minha relação com ele? Ou da relação com alguém, né, que trabalha na minha equipe. Ela vai ser feita, então, com um gestor, ela vai ser feita com um gestor de pessoas. Então, quando o instrumento, né, ali adotado é a entrevista, geralmente se contrata um profissional de fora, é um consultor, alguém que está capacitado para fazer esse trabalho, e é essa pessoa que tem essa neutralidade, é ela que vai realizar a entrevista. Então, veja que ela demora mais tempo e tem um custo maior, porque eu vou ter que contratar alguém de fora. Então, ali no quadro, é a oportunidade de o colaborador ele dar a sua opinião, se expressar de forma aberta, né? Acompanhado por esse profissional que deixa ele à vontade para falar, dizendo então que ele possa dizer o que ele pensa a respeito da empresa. Então eu tenho que garantir, né, que ele vá falar ali abertamente e honestamente. Bom, então aqui ainda falando da entrevista, as perguntas podem abordar temas sobre gestão, sobre comunicação. Também a gente pode utilizar uma entrevista coletiva, tá? Que é o chamado painel de debates. No painel de debates, ao invés de eu entrevistar uma só pessoa, eu vou lá colocar 5 a 10 pessoas numa sala e vou conversar com essas 5 a 10 pessoas ao mesmo tempo. Que elas vão, então, conversar com esse avaliador, né, com esse entrevistador, expondo o que elas pensam sobre determinado tema. Veja que o painel de debates, ele ainda tem, né, um agravante maior, quando a gente pensa na questão de deixar as pessoas à vontade, né, desse sigilo que deve ser garantido. Porque eu já não tenho mais só 2 pessoas, não é só mais o entrevistador, mas eu tenho outras pessoas que trabalham comigo também, ou que trabalham na mesma empresa, que estão ali junto, falando a respeito do que pensam, né, abertamente. Então, perceba que eu preciso ter um clima, né, e um ambiente ali dentro dessa empresa que me garanta que isso pode ser feito dessa maneira, né, de maturidade no relacionamento entre as pessoas. Tá? Então, e mesmo assim, a gente corre o risco de não ter, né, essas questões ali respondidas de uma forma mais honesta possível. Bom, então ali no quadro, no painel de debates, o condutor, ele deve atuar apenas como ouvinte, tá? Então ele deve atuar apenas como ouvinte, ele não vai justificar, né? Então a pessoa lá fez uma crítica à empresa, ele não vai justificar, né, porque que a empresa faz aquilo daquela forma. Ele não vai julgar, né, as pessoas que estão ali se posicionando. Então, a sua atuação é simplesmente para focar, para manter o foco, né, do que está sendo tratado, focar o assunto, né, que está sendo abordado. Então, ele vai realizar anotações, essas anotações vão ser analisadas pelo comitê lá de avaliação, né, da pesquisa de clima. E também existe, então, esse questionamento sobre essa ferramenta em relação ao sigilo, tá? Então, como, né, que a gente pode garantir esse sigilo das informações? Então, quando a gente faz essa análise a respeito das ferramentas de entrevista do painel de debates, a gente vai ali no quadro para a gente falar, então, de quais são aqui alguns elementos importantes que a gente deve levar em consideração. As informações, elas são tratadas em um dado momento, naquele momento ali da entrevista. E fica difícil analisar o status geral nas demais análises. E por que fica difícil? Porque quanto mais aberta, né, for essa investigação, mais difícil vai ser para eu chegar num dado mais objetivo. Do pegar essas informações que são subjetivas, qualitativas e transpor para uma medida. Se eu não tenho, né, isso já definido, como tenho, por exemplo, a possibilidade de fazer num questionário. Então, fica mais difícil de eu fazer essas análises, de eu poder relacionar, né, alguma informação que está ali com de outros relatórios gerenciais.
Então, ele é um pouco mais difícil porque justamente é mais aberto, né? Eu vou ter informações mais subjetivas e mais qualitativas. Voltando ao quadro, de uma forma mais solta, né? Não possibilita essa comparação entre um ano e o outro a respeito do clima organizacional, porque fica mais difícil dimensionar esse clima, ter essas avaliações objetivas, né? Então, como é qualitativo e subjetivo, então fica essa comparação, quanto mais qualitativo, mais difícil fica de fazer uma comparação entre um ano e o outro. São mais subjetivas, né, e por isso difícil mensuração. Então, elas são mais aí subjetivas, e essa mensuração, o que é? De eu adotar uma medida, né, de eu adotar ali uma medida que possa expressar, por exemplo, através de um indicador numérico. Então, como que eu vou, né, mensurar isso? Quando eu tenho lá num questionário que eu coloco, a pessoa está muito satisfeita, pouco satisfeita, bom ou ruim, eu posso dar uma nota ali e transformar, né, aquele bom, aquele subjetivo, qualitativo, num número. E isso me possibilita ter essa medida. Agora, quando é muito aberta, eu não tenho como fazer isso, vai dificultando cada vez mais eu fazer isso. Então, a gente tem aí alguns fatores, né, que devem ser considerados na utilização da entrevista e do painel de debates como ferramenta na pesquisa de clima organizacional. Questionário na pesquisa de clima organizacional. Vamos ver, então, como que a gente pode utilizar um questionário, né? Então, a pesquisa de clima, uma investigação, e essa investigação eu posso fazer através do questionário. O questionário é o mais usado, né, a ferramenta mais usada na pesquisa de clima. E a gente vai ver por quê e vai ver alguns cuidados que a gente deve tomar quando, né, nós usamos o questionário. Então, ele é mais usual, né? Por quê? Porque ele é mais prático. Ele preserva o anonimato dos colaboradores e as informações podem ser comparadas no futuro. Então, essa preservação do anonimato das pessoas que estão respondendo, ela é fundamental. Então, no questionário, eu vou colocar um cabeçário para informar as pessoas, orientar a pessoa como que ela vai preencher aquele questionário. Porque não é uma entrevista, eu não vou estar junto com ela para ela responder. Eu vou disponibilizar esse questionário e ela vai responder, não na minha frente. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que saber como responder. Então, tem que ter orientações claras para que ela não tenha dúvida no momento de responder. Uma outra coisa é que ela não vai colocar o nome dela. E eu não posso colocar nada que possa identificar essa pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa só dentro de um determinado setor, que é homem ou mulher, por exemplo, aí eu vou lá e peço para ela indicar qual o setor que ela trabalha. E indicar se é homem ou mulher, bom, então ela vai, dependendo da resposta que ela der, eu já vou saber quem respondeu. Então, não posso colocar uma pergunta como essa, nada que identifique a pessoa. Bom, então voltando ali no quadro, também, né, essas informações podem ser comparadas no futuro, porque geralmente são perguntas fechadas, aonde, né, o colaborador ele vai lá, como está aqui nesse exemplo, ele vai marcar uma pergunta. Eu posso ter pergunta aberta? Posso. Eu posso ter numa pergunta fechada um campo para ele ali comentar? Posso. Também eu vou pensar em quais questões que eu vou deixar assim. No questionário, as questões podem ser do tipo preencher colunas ou de múltipla escolha. Então, outra vantagem é o custo, que é relativamente baixo. Por que ele é baixo? Diferente, por exemplo, da entrevista, onde eu vou ter que ter lá uma pessoa de fora que vai entrevistar, né, cada um dos colaboradores. Aqui eu vou fazer um questionário, eu posso disponibilizar esse questionário. Hoje é muito fácil de eu disponibilizar um questionário por meio eletrônico. Eu vou lá, uso a ferramenta, por exemplo, do Google Docs, do formulário no Google, disponibilizo um link, a pessoa acessa aquele link, mando por um e-mail, a pessoa acessa o link, ela preenche, eu já tenho até os dados tabulados, ele me transforma em gráfico, planilha de Excel, então é muito mais fácil, muito mais rápido e sem custo. Também eu tenho que pensar se todo mundo vai ter acesso ao meio eletrônico, se não, eu vou disponibilizar também isso no papel, para que as pessoas possam pegar o formulário, preencher e devolver numa urna também que garante esse anonimato. Então ali no quadro, falando do anonimato, que é muito importante, né? A questão do anonimato, é importante para que o colaborador ele se sinta à vontade, né? Confortável ao preencher a pesquisa.
tá? Então, ele deve se sentir confortável, porque senão, que confiança que eu vou ter nas informações que ele vai passar? Eu preciso que ele responda honestamente. Então, pode tornar-se um complicador, seja pelo possível preenchimento sem compromisso ou por a baixa adesão. A pesquisa, né, então, se eu não garanto o anonimato, isso pode ser um complicador, porque a pessoa pode preencher assim, sem compromisso, né, colocar qualquer resposta, ou então nem aderir, nem preencher, porque nós devemos lembrar que a pesquisa de clima, ela é voluntária, eu não posso obrigar as pessoas a participar. E eu também não tenho como saber quem respondeu e quem não respondeu, porque é anônimo. Então, para evitar essa baixa adesão, né, e esse possível preenchimento sem compromisso, eu tenho que promover o engajamento dos colaboradores e tratar as informações com respeito e a seriedade necessárias. Então, o que significa isso, né? Esse respeito e seriedade necessária? O que eu vou fazer com essas informações depois? Tá? Então, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar uma devolutiva para as pessoas do que vai ser feito com aquilo que foi colhido. Então, ali no quadro, alguns fatores importantes para o sucesso da pesquisa de clima organizacional. Primeiro, estabelecer uma metodologia. Qual a metodologia que eu vou usar? Depois, o comprometimento da direção para a aplicação da ferramenta, porque se eu não tenho o comprometimento da direção, eu não vou ter como fazer nada com essas informações depois. Uma outra questão importante é a formação do comitê, porque todos têm que estar representados, todos os setores daquela instituição têm que estar representados na pesquisa. A pesquisa deve ser para todas as pessoas que trabalham na instituição. O comprometimento e engajamento do profissional com a empresa é um diferencial. Então, por esta razão, o uso da PCO é essencial, né? Então, ali também é uma oportunidade dele se engajar, né, com o trabalho dele, com o ambiente que ele trabalha e demonstrar se ele está engajado ou não. Qual que é o estímulo que a gente está oferecendo para ele também para que ele possa se engajar. Ali no quadro, os colaboradores, eles se engajam quando o quê? Né? Quando eles conhecem os valores da organização, quando eles percebem que eles estão envolvidos nas decisões, então essa é uma forma, né, deles se envolverem nas decisões, sabem que a empresa investe em seu desenvolvimento profissional, se sentem reconhecidos, reconhecem o foco no resultado e identificam-se com os propósitos e metas. Então, a pesquisa de clima, ela é uma oportunidade, né, de um estímulo para que o profissional ele participe, ele se engaje. Então, assim, você pode aí conhecer um pouco mais a respeito desses cuidados necessários com a pesquisa de clima. Vamos para a resolução de uma situação-problema. Situação-problema que se passa na empresa Empório Urbano, que importa e comercializa eletrônicos e games, uma empresa de pequeno porte, familiar, administrada pelo Seu Rui. Então, vamos lá no quadro ver qual que é o desafio aí. O Seu Rui, ele, para compreender melhor a satisfação e a pesquisa de clima organizacional, ele tem buscado realizar muitas leituras. Então, além de discutir o assunto com outros empresários, que também fazem uso de alguma ferramenta de clima organizacional. Em uma dessas leituras, o Seu Rui, ele descobriu que existem diferentes formas, né, de coletar os dados para uma pesquisa de clima com os colaboradores. Então, ele pode fazer isso através de entrevista, ele pode fazer isso através de painéis de debate, ele pode fazer isso através da ferramenta do questionário. Bom, então vamos ver aí, ainda continuando aqui com o desafio. Como o Seu Rui é um profissional empreendedor e curioso, ele quer saber, né, algumas questões aqui. Ele quer saber no que consiste cada uma das ferramentas, quais são as vantagens e desvantagens que cada uma delas apresenta. Então, a partir dessas informações, acredita que ele poderá se sentir mais seguro, né, em fazer uma escolha da ferramenta mais adequada a ser aplicada como a pesquisa de clima organizacional na empresa dele. Então, através desse conhecimento, né, e ele pediu aí para que você auxiliasse ele. Então, quais são as informações importantes que o Seu Rui ele precisa ter, né? Como que você poderia orientá-lo? Então, vamos lá no quadro. Bom, primeiramente, é muito importante que o Seu Rui saiba que é interessante ele fazer a pesquisa, ele conversar com outros empresários, ele pesquisar nos livros, né? Mas a primeira coisa que ele tem que saber é que ele não vai poder copiar uma pesquisa de clima de uma outra empresa.
independentemente dos motivos, pois além de não ser ético, é ineficaz. Por que é ineficaz? Né? Porque tem uma questão importante na pesquisa de clima, que é esse alinhamento, né, com a missão, com a visão, com os valores daquela organização especificamente, com a sua cultura. Então, ele deve levar em consideração a cultura da organização dele. E isso diferencia, né, a empresa dele de outras. Isso é que vai caracterizando a identidade da empresa dele. Então, ela tem que estar alinhada a isso. Bom, voltando ali no quadro, então não dá para ele copiar de outra empresa. Bom, as vantagens de se aplicar a PCO são inúmeras, né? Ele tem ali muitas vantagens. Vai melhorar a percepção do colaborador em relação à empresa, né? Assim como seu engajamento. Por quê? Porque isso demonstra que a gestão está interessada no que as pessoas que trabalham ali, elas pensam a respeito do ambiente de trabalho e o que elas sentem, né? O que elas pensam e o que elas sentem. E está interessada não só em saber, mas em fazer alguma coisa com isso para melhorar cada vez mais. Então, isso também vai estimular o engajamento das pessoas, elas se sentem participando das decisões que são tomadas a respeito do ambiente no qual elas né, estão trabalhando. Voltando ali no quadro, nesse ambiente que envolve elas também. Então, em geral, os colaboradores, eles gostam de saber que a empresa se importa né, com o que eles pensam e isso melhora também a motivação. Então, veja né, que traz vários elementos aqui que fazem com que o seu Rui possa pensar na importância da pesquisa de clima organizacional. E quando ele pensa nessa importância, ele também né, pensa que isso deve ser formulado e deve ser conduzido com cuidado, né, com planejamento, com cuidado, que não pode ser feito de qualquer forma. Então, isso já vai mostrando para ele o cuidado que ele precisa ter. Então, ali no quadro, é importante que a empresa defina como que ela vai coletar os dados. Nessa definição da coleta de dados, cada organização deve levar em conta a sua particularidade. Então, pensando aí que a maneira mais prática é por meio da aplicação do questionário, que ao final né, pode ter os dados tabulados e analisados. Então, também, quando a empresa ela ainda não adota né, nenhum tipo de ferramenta e ela vai começar a utilizar uma pesquisa de clima, sempre que a gente vai iniciar, é melhor ir pelo caminho mais simples, né? Não pelo mais complexo. Então, aqui, ele pode já utilizar o questionário, que o questionário é muito mais simples do que a entrevista e o painel de debates. No momento futuro, quando ele já tiver essa cultura instalada dentro da empresa dele, de buscar as informações, de dar espaço para que as pessoas falem a respeito do que elas sentem, das pessoas perceberem que essas informações são tratadas com respeito, com seriedade, pode ser que ele consiga incluir outros tipos de formatos, né, como, por exemplo, painel de debates ou entrevista. Então, num primeiro momento, vamos pelo mais simples, pelo questionário. Voltando ali no quadro, as dimensões também e perguntas que serão feitas devem ser discutidas com a direção da empresa e com o comitê, que será criado para este fim. Então, aqui ele já demonstra esse cuidado, né? E essa valorização de todas as áreas da empresa dele. Porque, normalmente, dentro de uma organização, muitas vezes a gente tende a valorizar as áreas que estão mais focadas na nossa atividade fim. Então, se é na escola, os docentes, né? Aqueles que estão focados mais ali na atividade fim. Se é na empresa comercial, os vendedores. Então, não, a gente deve incluir todos ali, todos são importantes, eu preciso escutar né, todas as pessoas. Então, para escutar, eu preciso considerar todas as dimensões né, que vão ser importantes dependendo do tipo de atividade que cada um vai exercer. Então, voltando ali no quadro, um outro aspecto, estas considerações são relevantes para que a implantação seja eficaz e gere resultados efetivos. Então, para que essa implantação ela seja eficaz, né, ela tem que ser eficaz, porque senão os resultados que eu vou obter, as informações que eu vou obter, né, não vão ser confiáveis. Eu tenho que comunicar às pessoas. Então, o seu Rui é muito importante que ele também planeje como que ele vai fazer essa estratégia de comunicação. A campanha né, que ele vai fazer de comunicação a respeito da pesquisa de clima organizacional. E isso também tem que ser uma sistemática. Se ele não tem ainda isso implantado, não vai ser uma única comunicação.
Então, ele já ir preparando as pessoas, comunicando, os gestores conversando com seus colaboradores, ele enviando e-mails, né, de comunicação, colocando cartazes, né, folders na empresa dele, tá, para as pessoas se familiarizando com a ideia e ficarem estimulados a participar da pesquisa de clima, que, lembrando, deve ser uma participação voluntária. E assim você pode aí auxiliar o seu RUI nesse desafio. Vamos agora para o momento de interação, e nós vamos fazer o nosso momento de interação através do Kahoot. Então, vamos ali ao quadro, e você tem aí o PIN para você acessar o Kahoot. Então, vamos ver se você consegue aí acessar, né, através do PIN 257208. Eu vou dar um tempo para que vocês entrem aí no Kahoot, no nosso jogo. Nós vamos ter aqui 3 questões, nós estamos aí esperando os jogadores entrarem. Nós vamos ter 3 questões, essas 3 questões que obviamente estão relacionadas com a temática trabalhada, para ver se você está afiado, aluno, aí nos temas que foram trabalhados hoje. A Débora do Rio Grande do Sul já está entrando, seja bem-vinda, Débora. Vamos esperar aí os teus outros colegas, a Ana também entrando, Vitória, Catiele, o Polo RPM, Samara. Vamos lá, pessoal, vamos ver se entram mais alguém para que a gente possa iniciar aí. Dani de Anápolis, sejam todos bem-vindos. A Helena, a Jaque, Matheus Andradas, Camila, Eliana, já temos 14 jogadores. Vamos ver se entra mais alguém para que a gente possa iniciar. Vou esperar mais um pouquinho. Escobar, Pedagatas, Aline de Andradas, o Polo de Canindé, Rejane. Que bacana, pessoal. Olha, tem bastante gente hoje. Sol, quem mais? Orlando, Fran, Nath, Gabriela, Marília, Laísa, Lua. Sejam todos bem-vindos. A Rafaela. Esperar mais um pouquinho, o pessoal se animou, né? Vamos lá, então. Ver se entra mais alguém, senão a gente já começa. Valde, Dirce, Aline. Será que vai ter mais alguém? Será que a gente vai chegar no 40? Os 40 participantes? Acho que não. Entrou mais o Tiago, 38. Estamos quase lá. Nós chegamos. Não chegamos no 40. Quase. A Dani. Vamos então começar? Vamos lá então, pessoal. Vamos preparar. Chegamos no 40. Luvimars. Então vamos lá. Vou começar então. Tá pronto? Fundamentos da pesquisa de clima organizacional. Primeira questão. Criou uma teoria sobre a motivação que destaca uma hierarquia de necessidades. Quem que foi? Foi o Maslow, foi Mihaly, foi Robbins, Litwin. Quem que foi que criou uma teoria da motivação que destacava uma hierarquia de necessidades? Vamos ver se vocês acertam. Está acabando o tempo. Corre lá e responde rapidinho. Será que vai dar tempo de todo mundo responder? 16 acertaram. É o Maslow. O Maslow criou uma teoria da motivação que destaca uma hierarquia das necessidades. A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Então, vamos ver quem que ficou. Matheus, parabéns, Matheus. Depois a Catiele, a Helena, a Graça e a Sidneia. Então, vamos lá para o próximo. Preparados? Essa é de verdadeiro ou falso? O objetivo da pesquisa de clima é apontar somente os aspectos negativos ou pontos de fragilidade. O que vocês acham? É só para a gente ver o que está de negativo, o que está frágil. É verdadeira essa afirmativa? Vamos ver se vocês conseguem responder rapidinho, está acabando o tempo. Vamos lá, vamos ver o resultado. 31 responderam falso, e é falso mesmo, não é só os pontos negativos, mas é os pontos positivos também.
para que a gente possa reforçar os aspectos positivos. Então, vamos ver quem acertou. O Matheus novamente, parabéns, a Helena, a Laísa, a Rafaela e Valde. Preparados, então, para a próxima e última questão? Vamos lá, é um quiz. Sobre o questionário na pesquisa de clima organizacional, é correto afirmar que deve ser evitado, não preserva a confidencialidade, requer mais tempo para aplicação ou o custo dele é relativamente baixo. Qual será dessas 4 aqui alternativas que diz respeito ao questionário na pesquisa de clima organizacional? Está acabando o tempo, vamos ver se vocês conseguem, todo mundo consegue responder. Muito bem, nós tivemos 12 participantes que responderam corretamente. Ele tem um custo relativamente baixo. É a entrevista que requer mais tempo para aplicação, tá? Então vamos lá, vamos ver quem ficou em primeiro, foi o Matheus, parabéns, depois a Graça e depois Valde. Muito bem, pessoal, parabéns aí pela participação de vocês, estão afiados com os temas aí que a gente trabalhou nesse nosso encontro. Então vou convidar você novamente ao quadro. Para o momento de interação. Ah, então, nós vamos aqui mais uma vez para um momento de interação e eu vou convidar você novamente a enviar suas dúvidas e comentários. Para que você consiga encaminhar pelo chat, eu vou dar um tempinho e daqui a pouquinho eu volto.
Bom, pessoal, não temos nenhuma dúvida e nenhum comentário. Então, só recapitulando rapidamente, né, você pôde aí ver nesse nosso encontro de hoje, conhecer um pouco mais acerca dos conceitos de satisfação e de motivação, também de clima organizacional e da pesquisa de clima organizacional como uma importante ferramenta de gestão na gestão de pessoas. Vou me despedindo de você, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!